Olá, meu nome é Roberto Hobbs e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a China. Se você já segue o canal ou já assistiu alguns vídeos, você entende que eu não falo apenas aspectos positivos e nem mesmo aspectos negativos. O intuito aqui é, primeiro, fazer com que você entenda que nem sempre o que é colocado para você como verdadeiro é o verdadeiro. E fazer com que você evolua para pensar um pouquinho fora da caixa, dessa caixa da nossa sociedade e da nossa cultura. Então, a China. A China hoje tem uma das maiores populações do mundo, certo? A China deu um salto tecnológico com o passar dos anos. A China desvalorizou a sua moeda para conseguir ganhar mais investimento. E a gente tende a entender o quê? Quando você valoriza a sua moeda, isso é bom para o país. Essa é uma das coisas que é muito vendida, né? Só que o investidor de um país de classe A, exemplo, Estados Unidos, vamos supor que ele quer investir numa fábrica de celulares, certo? Então ele tem um valor de 100 milhões para fazer isso. Se ele vai investir 100 milhões nos Estados Unidos, ele consegue fazer uma empresa boa e tal, e tem condições de fazer um negócio acontecer. Aí ele vai contratar mão de obra, maquinário, tudo, certo? Só que vamos supor que o custo para se produzir um celular nos Estados Unidos, com funcionário, maquinário, energia, tudo, imposto, fica US$ 100, certo? Se ele vai produzir o celular, o mesmo celular, com as mesmas qualidades, só que em outro país, o custo tende a baixar. Beleza. Aí você vai pensar, legal, e abaixou. Só que quando ele volta com o celular para os Estados Unidos, ele não vai abaixar o preço, certo? Ele vai vender do mesmo preço que fosse feito nos Estados Unidos, só que ele vai ganhar mais dinheiro. E aí ele vai investir de novo porque ele sabe que o consumo do celular existe e tem demanda e precisa-se de mais telefones para atender essa demanda. Então, quando você tem um valor de capital e vai investir no seu país, é um por um, certo? Quando você pega esse dinheiro e manda, por exemplo, para o Brasil, é um por cinco. Então, $1, R$ 5. 100 milhões de dólares, 500 milhões de reais. Beleza, vamos continuar o raciocínio. Se você pega 100 milhões de dólares e leva para a China, você consegue fazer 3, 4, 5, 10 vezes mais do que faria no Brasil. E olha que no Brasil você já conseguiria fazer muita coisa. O custo da mão de obra chinesa é extremamente barata. Ah, mas eu não concordo com o serviço chinês porque é muito quase escravidão ou qualquer coisa do tipo e tal. Beleza, você pode até não concordar, mas falar para mim que hoje um chinês não consegue pagar as contas, colocar um filho numa escola, porque o que acontece? Tem muito incentivo para as crianças, por exemplo, da China, os adolescentes, irem fazer intercâmbios em outros países, principalmente Estados Unidos, absorver a cultura, estudar com os caras profissionais, entendeu? E levar isso de volta para a China, fazendo com que o poder da China aumenta exponencialmente com o passar dos anos. Ah, mas ela é muito agressiva, não é um país que tende muito a ceder. Mas, cara, Estados Unidos não cede em nada. A Europa não cede. A China vai ceder? Então, assim, conceitos, isso é uma coisa que eu quero muito abordar no meu canal, de entender aspectos que são diferentes. Por quê? Um iPhone produzido na China, ele tem um custo 90, 80% menor do que produzido nos Estados Unidos, certo? E quando esse iPhone volta para os Estados Unidos, o preço dele não sobe muito de um ano para o outro, certo? E isso dá um poder de compra
fora da curva para você que é americano, para você que trabalha ganhando US$ 20 a hora, poder no final do mês comprar um celular de excelente qualidade, com tudo do bom e do melhor, por um mês de trabalho. Sendo que aqui no Brasil, se você é um assalariado, é 5, 4 meses. Se você der seus pulinhos, economizar muito 3 meses, para você talvez ter a chance de comprar o mesmo celular. Então, assim, essa diferença no tempo de um americano comprar um produto, para um brasileiro comprar um produto, para um europeu, para um argentino, ela importa. E ela importa de um jeito fenomenal, porque a gente só tem uma vida. Esse segundo que passou, ele não volta. Se você perdeu esse segundo e não fez uma coisa produtiva, ou que vai determinar muitas vezes o seu futuro. Ah, mas você está pensando em um segundo. Cara, um segundo não é nada. Ok, beleza. Mas então pensa em minutos. Ah, mas minutos não é nada. Então pensa em horas. Horas já é uma coisa. Em um dia eu consigo, em 10 horas eu consigo fazer tantos produtos para vender na feira, no mercadinho de casa, na rua. Pensa em dias. Mas dias assim, pensa em meses. Aí depois você vai em anos. Mas tudo isso começa com um segundo. Então, esse segundo que você não pensa, que você não tem noção da importância dele, ele se torna um minuto. Ah, esse minuto que eu não pensei, eu não estudei, eu não me esforcei, ele se torna uma hora. Ah, essa hora que eu não estudei, que eu descansei, que eu não queria nada com nada, ela se torna um dia. Ah, esse dia foi um dia de descanso que eu não tinha que fazer nada, eu estava estressado, ele se torna um mês. E assim, a vida da gente não muda. É doído, é cruel, é extremamente chato a gente abordar isso e as pessoas não gostam, porque muitas vezes a gente tem aquela ilusão de que a gente está certo. Mas, cara, você tem que entender que até os mais ricos, mais fortes, mais competentes desse planeta erram. E a gente quer dizer que a gente está certo. É complicado, é uma coisa que não é gostosa da gente estar tocando no assunto, falando, mas a verdade é, a China, nos últimos 20 anos, ela se tornou uma das maiores detentoras dos títulos do governo americano, das dívidas americanas. Então hoje a China ganha juros dos Estados Unidos em dólar, usando os dólares que os americanos levaram para a China. Então, assim, a cultura chinesa, a mão de obra é muito mais profissional. Ah, mas tem muito aquele negócio amador de fundo de quintal. Tem, mas nas fábricas de celulares, de computadores, de automóveis, de motos, é muita tecnologia para um país em pouco tempo. Porque quando eu levo o iPhone para ser produzido na China, o que que acontece? A China vai fazer o iPhone muito barato, extremamente acessível no começo, ela vai aumentando o preço em pouquinhos e pouquinhos, e quando eu for perceber, eu já estou refém da China, porque as empresas, as fábricas, os equipamentos, a mão de obra, tá lá. Foi o que aconteceu agora em 2020. O governo americano queria trazer de volta e dando incentivos com os senadores para as empresas, e as empresas falaram, o custo é muito alto, não dá para trazer a produção, as fábricas, os equipamentos para os Estados Unidos de uma hora para outra, porque não dá. Ah, mas a gente dá incentivo, tira imposto, paga. E eles tentaram e não conseguiram. Então, assim, percebe que a China ela usou de uma esperteza de você achar que você está ganhando muito dinheiro porque nos Estados Unidos um iPhone, vamos supor, é US$ 100 a fabricação. Na China
é 8, 10 dólares a fabricação. Quando eu volto com o celular para os Estados Unidos, eu ganho 80 dólares só dessa diferença. Isso é muito dinheiro. Isso é muito lucro. A empresa não precisa aumentar o preço para o consumidor. E o consumo do Brasil, o que a China consome do Brasil é absurdo. Tanto que o nosso país não está mais refém de Europa do jeito que estava há 15, 20 anos atrás. Hoje a gente pode falar não para um europeu porque a China vai comprar. E não tem essa de, vai comprar mais barato. Não, vai comprar pelo preço que a gente quer vender. Lógico, eles fazem especulações no mercado para baixar preço de carne, de derivados, da soja, do milho. Mas aí eu já digo que eles têm uma das maiores populações do planeta para alimentar. E o custo disso é extremamente alto. E eles dão um jeito deles de conseguir alimentar o seu povo da maneira mais barata possível. Se os fazendeiros do Brasil, dos Estados Unidos, entram nesses boatos de que há recordes na soja, no milho, no boi, e vendem o seu produto mais barato por causa disso, o marketing chinês funcionou. Né? Então, como eu falei no comecinho, aspectos positivos, aspectos negativos sobre a China. E eu, não é porque eu tô com a camisa, que eu sou fã da China e nem que eu não goste dela. Sou neutro. Eu vejo os lados positivos e os lados negativos. E você também poderia fazer o mesmo. Comece a pensar naquilo que você acha que é totalmente errado. Entender por que é que existem pessoas que gostam disso, sendo que eu não gosto de um estilo musical, por exemplo. Mas eu não gosto de jazz. Não acho muito bom. Não, jazz é isso, aquilo. Eu não gosto de funk. Mas eu tenho que respeitar quem gosta e entender. Vamos tentar entender o que leva a pessoa a gostar de uma determinada coisa. Lógico, a gente tem os nossos princípios morais que foram agregados a nós pelos nossos pais, avós, professores e a história que a gente vive da nossa cultura. E isso você tem que respeitar. Porque se seu pai falou para você uma coisa, ele sabe que aquela coisa ali não era para fazer bem para você. Mas e isso quer dizer que meu pai está errado ou que está certo? Não. Quer dizer que ele te ensinou de uma determinada maneira e que você tem que entender essa maneira. Por que seu pai falou para você não fazer isso? Porque ele sabia que ia te prejudicar. Porque ele sabia que 90% das pessoas que fazem aquilo se dão mal. Então ele tentou te fazer evitar esse lado ruim. E é uma das coisas que eu acho também interessantes para a gente colocar aqui. Gente, inscreve no canal aí, deixa um like, comentários, porque eu preciso de feedback para saber os temas que vocês acham que seriam interessantes. Educação financeira, bolsa, Bitcoin, criptomoeda, mercado financeiro, tudo isso a gente tenta abordar, mas eu preciso entender mais sobre o meu público para conseguir gerar valor aqui no canal para vocês. Porque eu sou limitado, como eu disse, ao que eu acho. Mesmo eu tendo disso divergência, vamos ver se isso aqui é uma coisa tão ruim quanto dizem. Vamos ver se isso aqui é uma coisa tão boa quanto dizem. Pensar para não ser pensado. Essa é a grande verdade. Então, muito obrigado. Agradeço a vocês que ficaram até aqui e